Agora que nós já falamos um pouquinho sobre essa fofoca aí do Wallace e do Darwin, vamos começar o nosso módulo. Então, bem-vindos ao nosso módulo 3 do curso de Evolução. Nesse módulo, nós vamos falar sobre a pedra no meio do caminho da teoria evolutiva. Eu terminei o módulo passado mostrando para vocês um caso dos gatinhos, em que você começava com 50% Szão, Szinho, né, que eram os gatos, que nem o Tchê, e 50% Szão, Szão, que eram as gatas, que nem a Rosa. E depois de uma geração de cruzamentos, eu chegava a 50% Szão, Szinho e 50% Szão, Szão e nenhum homozigoto Szinho, Szinho. E é essa a contradição da teoria evolutiva no início do século XX. Nesse momento, os geneticistas de um lado e os evolucionistas do outro não conversavam. Na verdade, eles tinham posições antagônicas. Os evolucionistas a gente já sabe de onde vem, do Wallace e do Darwin. Mas e os geneticistas? Bom, aí nós temos que falar de um padre da mesma época que o Darwin, que estava estudando ervilhas. A preocupação dele era saber como que as coisas se herdavam, como que as coisas eram passadas de pais para filhos. Nós estamos falando, vocês já devem ter adivinhado, do Gregory Mendel. O Mendel não acreditava em evolução, mas ele queria saber como que a herança acontecia. E ele usou como modelo ervilhas. Tinha um jardim, uma hortinha na frente do lugar onde ele trabalhava, e ele começou a criar ervilhas. A primeira preocupação dele foi criar ervilhas puras. Ervilhas que sempre tinham o mesmo tipo de flor, o mesmo tipo de semente. Então ele tinha uma linhagem de ervilhas que eram lisas, outras que eram rugosas, umas que tinham flores amarelas, ou vagens amarelas, vagens verdes. Bom, vocês conhecem mais ou menos essa história, né? E ao fazer os cruzamentos, ele conseguiu descobrir como funcionava a herança. Coisa que nem o Wallace, nem o Darwin tinham conseguido. O que as ervilhas do Mendel têm a ver com o nosso pesadelo dos gatinhos? Foi a partir dos trabalhos do Mendel que foram criados uns quadrados de cruzamento por um biólogo inglês chamado Punnett. Os quadrados de Punnett basicamente faziam o que o Mendel tinha feito, só que organizavam de uma maneira mais bonitinha. Vocês também já devem ter visto isso. Ele colocava os alelos do pai nas linhas e os alelos da mãe nas colunas, e o encontro dos dois eram os genótipos dos filhotes. Então, no caso dos nossos gatos, eu tinha o Tchê, ou um monte de gatos que nem o Tchê, que eram todos heterozigotos, então eu coloco na linha Szão e Szinho, duas linhas, e fêmeas, que eram como a Rosa, que eram todas homozigotas Szão, Szão, então eu coloco Szão, Szão, e quando eu faço os encontros dos genótipos, eu tenho 50% Szão, Szão e 50% Szão, Szinho. Como Szão, Szão tem 2 Szões e Szão, Szinho tem 1 Szão, no total eu tenho 3 Szões, 2 na fêmea e 1 no macho, e 1 Szinho, ou seja, 75% de Szão e 25% de Szinho. Depois que eu cruzo, eu chego a 75% de Szão e 25% de Szinho, e aí aquele nosso desespero de que, então não há evolução. Se sempre fosse assim, a evolução não seria possível. E é essa a contradição. Os mendelianos, agora eles chamavam isso de mendelianos, né, o pessoal que seguia os ensinamentos do Mendel, faziam cruzamentos e esperavam encontrar aquelas proporções, 1 para 1 nesse caso, às vezes 3 para 1, ou quando era de hibridismo, 9 para 3 para 3 para 1, vocês devem ter visto isso também nos seus cursos de genética. As proporções eram as proporções esperadas. E quando você fazia a contagem e não batia exatamente com isso, você tratava essas diferenças como erro. Ou seja, o tratamento que o Mendel e os mendelianos davam às variações no que a gente observava era um tratamento platônico, era um tratamento essencialista. Ele considerava que as variações em torno daqueles números esperados eram apenas erros. Já os evolucionistas
não tratavam essa variação como um erro. Para a evolução acontecer, ela precisa de variação. Então havia essa contradição. Os evolucionistas, que eram mais ligados ao pessoal da ecologia, estavam seguindo essa ideia de que a variação podia mudar ao longo do tempo, e os mendelistas, que eram mais ortodoxos, conservadores, consideravam que nada mudava. E ficou essa briga de evolucionista com mendelista durante muitos anos. Levou uns 20 anos de briga entre essas duas escolas. Até que aos poucos foi começando a ser criada uma coisa nova. E aí cabe falar um pouco de filosofia. Esse processo é um processo normal na evolução do conhecimento científico. Muitas vezes você tem uma tese e aí aparecem antíteses, aparecem coisas que parecem contradizer essa tese. A fusão das duas coisas às vezes acontece, é desejável, e aí você tem o que nós chamamos de síntese. Então nós tínhamos uma tese, que era o darwinismo, né? E nós tínhamos a antítese, que era o que estava aparecendo na redescoberta do trabalho do Mendel, que era o Mendel dizendo que nada mudava e o Darwin e o Wallace dizendo que as coisas mudavam. E aí nos anos 30 começou a aparecer então a síntese dessas duas coisas. Essa síntese foi possível por causa dos trabalhos de evolucionistas como o Mayr, zoólogos como Huxley, geneticistas de populações como Dobzhansky e paleontólogos como Simpson. Esses quatro, então, uma pessoa saindo da zoologia, outra da genética, outra da paleontologia e outra da genética de populações, conseguiram finalmente conversar e fazer uma teoria que juntava mendelismo com darwinismo. Essa teoria foi chamada a nova síntese da biologia. Isso aparece em vários livros, como esses três que eu estou mostrando aqui, que foram livros dessas pessoas que estavam então construindo essa nova síntese. Então, qual é a base da nova síntese? Primeiro, é reconhecer que existe variabilidade nas populações que é gerada por mutação. Depois, entender que no nível dos casais, quando cada casal se cruza, opera Mendel. Então, operam as leis da genética mendeliana. Mas quando você pensa na população como um todo, há uma expansão de Mendel. Aqueles quadrados de Punnett são modificados. E você agora pode começar a ter uma variabilidade que muda os genótipos na geração seguinte. O quadrado de Punnett original era o pai azão azinho, a mãe azão azinho ou azão que fosse. Agora não é mais pai e mãe, agora uma parte da população tem a frequência do alelo azão e a frequência do alelo azinho, e a outra parte da população tem a frequência do alelo azão e do alelo azinho. Então, quando eu cruzo isso, eu cruzo igualzinho um quadrado de Punnett. Só que ao invés de colocar azão com azão igual a azão, eu coloco frequência de azão com frequência de azão é igual a frequência de azão ao quadrado. A gente vai ver isso quando eu falar sobre o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Ao você permitir esse tipo de combinação entre os alelos nas populações, você agora começa a aceitar coisas novas que não apareciam no mendelismo. Você começa a aceitar agora que forças evolutivas possam ocorrer mudando essas frequências esperadas. Eu agora posso ter, por exemplo, a seleção natural, que não aparecia para os mendelistas. Os mendelistas ignoravam completamente a seleção natural. Por que eles ignoravam? Por uma questão de escala de tempo. Lembra que eu falei, logo no início dos nossos módulos, que um dos problemas nossos é que o senso comum nosso, na nossa vida, a gente não consegue ver a evolução acontecendo em uma geração, exceto talvez em vírus ou coisa que evolui muito rápido. Então, os geneticistas estavam fazendo cruzamentos, vendo F1, F2, F3. O evolucionista precisa de F100, F500, F1000. Então, é ali que operam as forças evolutivas, que elas são muito mais sutis do que aquelas coisas dos cruzamentos mendelianos. Então, ao reconhecer que eu podia estender os cruzamentos mendelianos no tempo muito mais para trás, eu começo a poder, então, incorporar as forças evolutivas. Então, voltando ao nosso exemplo dos gatinhos, se ao invés de eu falar que eu vou cruzar 30 gatos iguais ao Tchê, todos eles com o mesmo genótipo, Szão, Szinho,
com 30 gatas iguais a Rosa, todas com o mesmo genótipo, excisão, se agora eu falar, eu vou cruzar 30 gatos e 30 gatas, sendo que alguns gatos vão ser excisão, outros vão ser excisão, algumas gatas vão ser excisão, algumas gatas vão ser excisão. Ou seja, as mesmas proporções que eu comecei, 50% excisão e 50% excisão, mas agora distribuído igualmente entre machos e fêmeas. Nesse caso, quando eu cruzar, vão aparecer os indivíduos excisinho. Lembra que eu perguntei e a resposta era que não iam aparecer? Agora vão aparecer. E o que vai acontecer? Agora, as variações em torno disso não vão mais ser tratadas como erro. A gente vai entender que essas variações acontecem. As populações têm variação ao acaso, que não é um erro, é uma variância. E uma variância não é um erro. Nós vamos ver isso no nosso módulo sobre deriva gênica, que a gente vai falar bastante nisso, que essa variância ela é uma força evolutiva, ela não é simplesmente um erro de experimento. E aí está a reconciliação entre aquilo que parecia ser impossível. Os mendelistas e os darwinistas agora deram as mãos e nós tínhamos uma nova teoria, que é a teoria que vale até hoje, que é a nova síntese. Aí eu queria fazer um parêntese, se vocês me permitem. Vocês repararam, não sei se repararam, mas eu só falei em homem. Repararam? Lá do início, desde o Platão, eu falei do Platão, falei do Lamarck, todos eles, todos, até a nova síntese, era tudo homem. Aí você fala assim, pô Soler, evolução é machista pra caramba, né? Bom, a sociedade é machista pra caramba. E vocês têm que entender que eu estava falando de uma coisa histórica, coisas que aconteceram desde antes de Cristo até o século XVI, XVII, XVIII, XIX. Nesse período todo, a sociedade era absurdamente machista. Vocês sabem que até o século XIX as mulheres não podiam nem sequer ir para a universidade, as mulheres não votavam. As mulheres sempre eram tratadas como coisas inferiores aos homens em relação a coisas intelectuais. Então é natural que quando eu faço uma recapitulação histórica sobre evolução, eu acabo encontrando só nomes de homens. Mas existem mulheres importantes também em evolução, pós-nova síntese. Porque aí as mulheres já estavam conquistando, graças aos movimentos feministas que lutaram guerreiramente para conseguir o direito ao voto e tudo mais, as mulheres começaram a conquistar também o direito a ocupar um espaço na ciência. Eu vou dar para vocês só 3 exemplos que eu acho que são bem importantes. Um é o da Rosalind Franklin, que foi quem descobriu a estrutura do DNA. Foi ela que fez a cristalografia, o raio-x da cristalografia e viu o sinal que provava que o DNA era uma dupla hélice. E vocês falam assim, pô, mas não foram Watson e Crick? Eles que publicaram. Não colocaram nem o nome dela no artigo. Mas quem fez o trabalho que mostrou especificamente, concretamente, que o DNA era uma alfa-hélice, foi a Rosalind Franklin. Façam uma busca com o nome dela na internet e vocês vão ver que história sórdida que foi essa. Uma outra pessoa muito importante na teoria evolutiva foi a Tomoko Ota. A Tomoko Ota trabalhava no laboratório do Kimura, que ela escreveu como um homem japonês tradicional, também super machista, que ela teve que lutar muito para que ele reconhecesse a qualidade do trabalho dela, mas ela provou, e ela hoje em dia é uma das principais figuras da teoria neutralista, que é uma teoria importante no período pós-síntese. Ela, junto com Kimura e junto com Ney, são os 3 que formam a base teórica, matemática, da teoria neutralista. E, finalmente, vamos falar da Lynn Margulis. A Lynn Margulis foi uma cientista brilhante no tempo dela. Foi ela que descobriu que as mitocôndrias e os cloroplastos eram geneticamente muito parecidos com as bactérias, com o mesmo código genético, inclusive, que é um código genético diferente dos animais e plantas. Então, ela hipotetizou que eles eram o resultado de uma união, de uma fusão. Então ela é a criadora da teoria simbiogênica da origem da respiração e da fotossíntese na vida, que é uma coisa revolucionária. Então foi uma mulher que fez essa grande descoberta.
Então, tendo feito esse parêntese, mostrando que as mulheres também têm um papel importantíssimo e cada vez mais, hoje em dia, cada vez tem mais mulheres trabalhando com evolução. O que aconteceu depois da nova síntese? Muita coisa. O que aconteceu de novo foram as novas maneiras de estudar a natureza. Foram o que nós chamamos hoje em dia de marcadores moleculares. Antigamente, para você saber se uma coisa era genética ou não, você tinha que cruzar os bichos. Isso significa que a gente conseguia fazer coisas com drosófila, com ervilha, né? Mas você não conseguia fazer genética evolutiva de baleias, ou genética evolutiva de animais de elefantes, que até você conseguir fazer F1, F2, já passou tempo demais. Quando começaram a aparecer marcadores que permitiam que a gente analisasse a evolução, descobrisse quais eram os genes de qualquer espécie do planeta, isso foi uma grande revolução. E é isso que a gente vai ver no próximo módulo. Se você gostou desse módulo, dá um joinha e se quiser que eu seja avisado cada vez que aparecer um episódio novo, subscreva ao nosso canal. Tchau, até a próxima!